bem? Eu sou a Juliana, esse é o Mistérios com Juliana. E hoje, mesmo com o barulho da obra, que tá me impedindo de gravar esse vídeo há 2 dias, eu vou falar sobre o jogo detetive, sobre o filme do jogo detetive e sobre o livro do jogo detetive. A ideia para esse vídeo começou quando eu encontrei esse livro que se chama In the Hall with a Knife, que é basicamente no hall com a faca, que é como você fala a resposta do jogo detetive, quando você acha, né, no caso, que encontrou o resultado. Eu vi que era um livro infanto-juvenil de uma nova série que tá saindo. Eu acho que já tem 3 livros, se não me engano. Se forem 3, eu vou colocar os 3 aqui. Mas eu fiquei curiosa de ter mais uma dessas séries de livros inspiradas em alguma coisa, então eu resolvi ler. Achei legal. É basicamente os personagens da história, eles moram no internato nos Estados Unidos, eu acho que no Maine, se não me engano, nos Estados Unidos. E então são todos adolescentes, eles estão lá, tem uma nevasca, eles acabam todos presos em um dos prédios de dormitório. E o diretor da escola, que é o Sr. Corpo, Sr. Pessoa, né, que era o nome da pessoa assassinada, morre com uma faca nas costas no hall, e daí eles são tanto os suspeitos quanto os investigadores da história, exatamente como no jogo. Eu achei legal, assim, não sei se eu vou continuar lendo a série, mas eu gostei que eles conseguiram, mesmo com eles sendo adolescentes, a autora conseguiu trazer pra história a ideia que a gente tem daqueles personagens mais velhos. Por exemplo, o Coronel Mostarda, que a gente pensava... Eu não sei se trocaram os nomes, tá, gente? Isso é uma coisa que eu vou discutir mais pra frente, mas... Quando eu era pequena, eu jogava com o Coronel Mostarda. Não o meu preferido, mas era uma das cartas que tinha o nome dos personagens. Então, por exemplo, o Mostarda é um adolescente que antes estudava no colégio militar e foi pra lá. A Senhorita Rosa é uma menina que é, tipo, toda fresca, cheia de frescura, que quer ser famosa e tudo mais. Então, eles vão meio que pegando a personalidade desses personagens pra isso. Por exemplo, a Dona Branca é a senhorinha que toma conta dos adolescentes, então ela tá lá também na história. Eu achei divertido, eu achei que foi bem criativo. Eu fiquei pensando, como é que eles vão conseguir continuar? Porque cada um vai ser o assassino na história, vai ficar diminuindo os personagens. Como é que a série vai conseguir ser uma série grande assim, né? Mas tudo bem. Mas aí, lendo esse livro, eu acabei pensando em outras adaptações que já fizeram de detetive. Eu sei que tem, tipo, filme, tem série e tudo mais, mas aí antes eu queria falar um pouquinho sobre a história do jogo, porque eu achei divertido, eu não sabia. Esse jogo foi criado nos anos 40, durante a guerra, porque o criador do jogo, ele tava pensando assim, poxa, antes a gente costumava brincar sempre de numa casa e fazer um jogo, tipo, quem matou quem? Jogos inspirados em livros de Agatha Christie, e foi assim que ele criou. Inclusive falam que a inspiração dele pra casa é uma casa que eu vou colocar aqui fotos, porque há uns anos atrás estavam vendendo ela por 1 milhão de libras no Reino Unido. E eu achei bonitinha a casa, e pra mim faz todo o sentido do mundo realmente ser a inspiração pra isso. Inclusive, falam que essa casa é assombrada, e vários atores famosos já se hospedaram lá, porque durante o tempo essa casa foi hotel. Inclusive, existe um rumor de que aparentemente os pais da Julie Andrews trabalharam lá e que ela começou a cantar lá, o que eu acho que é uma história muito boa pra uma casa que quer ser vendida, mas tudo bem. Eu achei curioso, achei legal. E eu achei a casa bonitinha. Então, se quem tiver aí agora deve já estar valendo quase uns 2 milhões de libras, se alguém quiser, deve estar disponível para ser comprada. O que eu acho interessante é que o nome do jogo a gente pensa Clue, porque agora tem alguns que são vendidos como Clue no Brasil também. Mas o nome original do jogo é Cluedo, e essa até hoje é a versão britânica do jogo, é Cluedo e não Clue. Porque o criador, ele pensou em, obviamente, Clue de pistas, mas em Ludo, que é o latim pra jogar, eu jogo. E também tem um jogo chamado Ludo, que eu joguei muito quando criança, não sei vocês. Mas nos Estados Unidos, aparentemente, esse jogo não é muito comum. Então eles resolveram mudar o nome pra Clue. E aí, a primeira adaptação que eu acho maravilhosa de Clue, que é a minha preferida, é o filme Clue, que na verdade não fez sucesso quando foi pro cinema. Mas eu acho que todo mundo deve ver, é uma comédia boba, mas é uma comédia muito boa. E que na verdade tinha 3 finais diferentes, então cada sala de cinema que você entrava, você podia receber um final diferente. Que não fez muito sucesso com as pessoas, então quando foi lançado em VHS e posteriormente DVD, eles colocaram todos os finais no final. Então quando você vê o filme, você vê um final atrás do outro. Eu amo. Eu fiquei muito decepcionada quando eu mostrei pro meu namorado e ele falou que não gostou. Inclusive fui no Letterboxd, hoje descobri que a nota dele é 2,5 pra esse filme. Absurdo. Inclusive, sempre falam que vai ter um remake desse filme. Inclusive o Ryan Reynolds já foi meio que cotado pra estar nisso. Uma galera aparentemente tá pra sair do papel de novo, porque com o filme da Barbie agora tem até jogo de Monopoly, então eles provavelmente vão acabar fazendo os detetives, o que eu não acho necessário, porque a gente já tem o filme perfeito.
que é o Clue original. Então, no Clue, você vê várias pessoas que são convidadas para uma mansão, e essas pessoas são a Senhorita Rosa, a Dona Branca, o Coronel Mostarda, o Professor Black, o Senhor Marinho, eles todos são convidados lá. E daí o mordomo bota uma fita pra eles na hora do jantar que fala assim: eu sei que você cometeu um crime e é por isso que vocês estão aqui. E daí todos eles falam: eu não cometi crime nenhum, que absurdo. Inclusive isso é bem inspirado em Não Restou Nenhum da Agatha Christie, né? Essa ideia. Mas aí eles ficam todos correndo pela casa, você vê as passagens secretas, você vê os quartos realmente e eles resolvem o crime no final. Eu adoro esse filme, acho muito engraçado. Quando você precisa ver um besterol, é um besterol que eu recomendo. Mas, mais de 10 anos antes, eles criaram um filme que também é meio que a mesma ideia, que se chama Murder by Death. Que eu deixo um aviso aqui, que esse é um filme que envelheceu muito mal. E quando eu digo muito mal, eu digo muito mal mesmo. Porque ele ofende qualquer minoria que você possa imaginar da pior forma possível. Porém, é uma das poucas chances que vocês têm de ver Maggie Smith, que é a avó de Downton Abbey, ou a professora McGonagall de Harry Potter, fazendo um papel de comédia besterol. E eu acho isso muito maravilhoso, eu acho que ela tá ótima nesse filme. Inclusive, Truman Capote, o escritor de A Sangue Frio e de Bonequinha de Luxo, ele está atuando nesse filme, o que eu acho incrível, e isso foi uma das coisas que me fez querer ver esse filme também. Não recomendo tanto assim, mas pra quem tem curiosidade, é isso. Na verdade, essas minhas recomendações vão ser de filmes em que pessoas estão em uma casa fechada, uma casa grande, e alguém morre e estão tentando descobrir quem deles foi que matou. Porque eu amo esse tipo de filme. Inclusive a gente tem os Knives Out da vida e tudo mais, mas eu quero falar outras coisas que talvez sejam mais antigas e não sejam tão conhecidas assim. Outro clássico desse gênero é o Assassinato em Gosford Park, que tem o maior elenco de um filme, eu acho. Inclusive Maggie Smith tá de novo, tem Judi Dench, tem toda uma galera assim, todo ator inglês famoso e bom tá nesse filme. E assim, tem mais, sei lá, de 20 personagens, então você tá tentando adivinhar quem foi que matou o Dumbledore, na verdade, que é o senhor da casa, que ele morre, então tem várias pessoas lá e eles estão tentando descobrir quem foi. Esse filme, na verdade, é do autor de Downton Abbey, e você vê que tem várias referências, assim, não referências, mas coisas que ele acabou usando depois pra fazer Downton Abbey também, embora não tenha nenhum mistério de assassinato naquela série. Gosto muito, recomendo. Outro filme, esse é de terror, tá? Mas é um terror besterol, não é assim, não é terror que vai dar medo em ninguém, que é O Casamento Sangrento, que eu acho que muita gente viu no cinema, se bobear, que é uma garota vai se casar com um cara que, tipo, numa família muito rica, e depois do casamento eles juntam a família inteira e ela e falam: olha, a gente tem uma tradição aqui, um ancestral nosso criava jogos, então você vai sortear um jogo pra gente jogar hoje de noite. E o jogo que ela acaba, na sorte, né, ou no azar, no caso, escolhendo, é um jogo que não é muito legal, e vocês podem imaginar pelo título do filme e pela foto também do pôster que tipo de jogo é. Mas então, não tem muito mistério disso, mas são eles correndo pela casa, fugindo, se escondendo, passagens e tudo mais. Então eu acho bem legal essa ideia de casa, aconteceu mortes e o que está acontecendo e como resolver esse problema. Então eu também gosto. Um outro clássico é O Nome da Rosa, que é baseado no livro do Umberto Eco, que são monges numa abadia, um monge é assassinado e depois um outro. E aí eles ficam tentando descobrir quem é o serial killer e por que ele tá matando essas pessoas. Eu vi esse filme, eu sei que teve uma série recente que gostaram bastante. O filme não é tão... tem muita gente que não gosta, eu acho bom, mas eu não li o livro ainda. Inclusive spoiler, mas saiu uma série recentemente, eu fiquei curiosa pra ver se é melhor. Esse filme agora que eu tô falando conta com o Sean Connery, que é o Way-007, mas eu gostei, eu acho que é um mistério muito bom. Eu só, assim, novamente, não posso falar da adaptação porque ainda não li o livro, que é um livro gigante. Mas eu gosto, eu acho que também segue bem essa linha de tentar adivinhar quem é o assassino num lugar fechado, no caso, numa abadia. Porque assim, você também tem que variar às vezes, não pode ser sempre numa casa, você tem que, né, mudar o cenário um pouco pra deixar as pessoas ansiosas pra saber o que vai acontecer. O próximo, inclusive, eu não assisti ainda, mas tá na minha lista há muitos anos e eu preciso parar de passar vergonha e ver esse filme que se chama Oito Mulheres, e não é o Oito Mulheres é o Segredo, é Oito Mulheres, é um filme francês com Isabelle Huppert e com a Catherine Deneuve, que a gente conta com 8 mulheres que se juntam numa casa, eu acho que não tá nevando, pra celebrar o Natal, e o patriarca dessa família morre, então elas estão tentando descobrir qual delas que matou ele, por quê, como.
tá aí, né, gente? Eu acho que deve ser muito legal. Fiquei curiosíssima, inclusive deve ser um dos próximos filmes que eu vou assistir, porque eu fiquei, nossa. Eu queria também aproveitar pra falar sobre 2 seriados, um inclusive que acabou há pouco tempo, uns meses atrás, que era o Death and Other Details, que era basicamente, matava uma pessoa no navio, um detetive está a bordo, e ele e uma menina que ele conhecia quando pequena tentam desvendar essa morte. Eu achei o final horrendo, diga-se de passagem, eu acertei. Eu e meu namorado, a gente tava assistindo, falou, ai, não ia ser ridículo se isso acontecesse. E tudo que a gente falou aconteceu. Então, eu não gostei tanto do final, assim, mas eu gosto muito do ator que faz o detetive, porque eu amo musicais. E Mandy Patinkin tem uma das minhas vozes preferidas do mundo. Então, inclusive, gente, teve até musical de detetive, tá? Que, na verdade, olha, vou lembrando das coisas assim, né, aleatoriamente. Que, na verdade, era off-Broadway, ou seja, não tava nos teatros mais grandes. E cada noite, quando tinha uma apresentação, 3 pessoas eram escolhidas pra pegar uma carta, eles escondiam, né, que era pra ter, sei lá, mais de 120 finais diferentes pra peça. Achei curioso. Mas, bom, o Death and Other Details é isso, eles também mudam o cenário, não é numa casa, é num grande navio, num cruzeiro de várias pessoas ricas. Eu gostei do início, achei o filme muito ruim, mas assim, curiosidade, né? Tá aí pra isso, vale a pena ver. E, por último, eu deixei uma coisa que é uma memória que às vezes eu acho que é só minha. Não é só minha porque tá na internet, é fácil de encontrar. Porém, eu falo com as pessoas, ninguém lembra que isso aconteceu. Gente, em 2003, a Rede Globo, fez um programa de TV, um reality show chamado O Jogo, que eles pegavam várias pessoas comuns, botavam numa cidadezinha pequena, e era meio que uma cidadezinha pequena, e todo mundo que tava naquela cidade era ator. E daí tinha tido um crime e eles tinham que investigar quem era o assassino. Em cada programa eles iam tendo mais pistas e tudo mais. Só que o curioso disso é que no final de cada episódio tinham 2 pessoas que eram escolhidas pelo seu grupo. Acho que eram 2 grupos diferentes. E daí eles votavam 2 pessoas. E essas 2 pessoas, uma ia encontrar com o assassino e ser morta, e a outra ia conseguir uma pista super importante pro próximo programa. Eu me lembro de eu ter 13 anos e eu assisti aquilo e eu ficava assim, nossa, gente, que coisa legal, né? E meus pais não queriam que eu assistisse, mas eu achava que eles não queriam que eu assistisse por causa da violência. Mas aí hoje eu entendo que aparentemente todo mundo odiou esse programa. Eu acho que só eu que gostei. Inclusive eu lembro que foi uma mulher do Rio que ganhou, porque chegou na final, era ela e um cara super arrogante, e o cara falou, eu sei quem ganhou, eu sei quem matou, eu vou pra essa pessoa. Deixou ela com a outra, que inclusive era a assassina do jogo. Então, fica aí. Essas são algumas dicas de filmes inspirados no jogo do detetive e uma lembrança minha de 2003. É isso. Mas aí eu quero saber de vocês, se vocês têm outras dicas de filmes assim, porque eu amo esse tipo de filme, de série, de livro, e eu quero saber quais são os outros que vocês me recomendam. Por favor, gente, deixa aí embaixo, entendeu? Deixa um comentário, deixa um like, que eu quero saber também de vocês. Eu acho que às vezes eu fico só aqui falando, eu não quero ficar só falando, eu quero ver alguma coisa de volta. Então, até a próxima. Tchau!